como fazer um planejamento financeiro em 2024 ou em qualquer outro ano. Se você está pensando aí em fazer seu planejamento financeiro e não sabe nem por onde começar, esse vídeo é para você e eu vou te mostrar como eu faço o meu planejamento e como eu ajudo os meus clientes a fazerem os planejamentos deles também. Então fica até o final que você vai entender aí de uma forma macro como fazer um bom planejamento financeiro para atingir as suas metas, seja de 2024, 2025 ou qualquer ano que você esteja assistindo esse vídeo. Então vamos começar pelo básico. O que é um planejamento financeiro? E eu vejo muitos empresários aí com essa dúvida, mas basicamente seria um orçamento de receitas, um orçamento de custos, um orçamento de despesas, e onde esse planejamento ele consiga atingir os objetivos que você preparou para esse período, né? Então vamos partir do objetivo, né, da meta. Vamos pensar que você está se planejando para nesse ano faturar R$1 milhão. Como o planejamento financeiro ele pode te ajudar? Ele pode te ajudar a mostrar quanto você tem que vender em cada mês, ou quanto a tua receita, se você trabalha com receita recorrente, o quanto que essa receita ela tem que crescer mês a mês para que você consiga atingir o seu objetivo. Então, partindo da receita, a primeira pergunta que fica é: quanto você pretende faturar nesse período? Vamos partir do pressuposto que você quer faturar R$1 milhão, né, nesse próximo período, seja um período anual, semestral, trimestral. Que tem isso também, né? Planejamento financeiro, você pode fazer ele em diversos períodos, no ano, no semestre e no trimestre. Hoje a gente está pensando em como fazer um planejamento financeiro anual, né? E a gente começa pelas receitas. Você quer bater R$1 milhão de receita em 2024, por exemplo. E aí, o que você precisa fazer para bater esse R$1 milhão de receita? Todos os meses você precisa ter um faturamento. Então, assim, se você pegar esse R$1 milhão e simplesmente você dividir pelo número de meses do ano, você vai conseguir ter uma boa estimativa de quanto você precisa faturar. R$1 milhão dividido por 12, R$83 mil. Opa, então já temos aqui um número. Qual que é o teu faturamento mensal? Tem que faturar R$83 mil. Ok. Se você quiser quebrar um pouquinho mais, o quanto você tem que vender por semana? Eu pego o mensal, divido por 4. Tenho que vender R$20 mil por semana. Então você vê que, sabendo onde você quer chegar, você consegue quebrando o planejamento em períodos menores para te ajudar. Então vamos considerar aqui que você quer sim bater os R$1 milhão e para isso você vai precisar faturar R$83 mil por mês até dezembro, de janeiro a dezembro. Feito isso, você já tem uma meta de receita. Agora você senta aí com o teu time comercial ou senta você com o seu sócio, vocês vão ter que decidir estratégias para você conseguir atingir esse faturamento de R$83 mil. Eu vou dar um exemplo para você de uma empresa que presta serviço, tem uma empresa de contabilidade, assessoria financeira, então a gente presta serviços recorrentes. Então a gente tem uma receita que ela é uma assinatura, então ela se repete todos os meses. No meu caso, eu teria que olhar o quanto que eu já tenho de clientes e o quanto preciso fazer de aquisição de clientes para conseguir chegar nesse faturamento. Já quem trabalha em vendas mais transacionais, né, vamos colocar aqui uma loja de roupa, serviços esporádicos que não são de assinatura, essas pessoas elas têm que fazer novas vendas todos os meses. Então aí você consegue fazer esse planejamento. Preciso fazer R$80 mil em vendas, geralmente cada cliente aqui compra R$300 comigo, aí você consegue saber quantos clientes você precisa ter no mês para atingir o faturamento. Mas eu acho que pode ser um tema para um outro vídeo de como planejar a parte de vendas. Comenta aqui se você tem interesse nisso e eu posso criar um conteúdo específico para essa parte. Mas partindo do pressuposto que a gente precisa faturar R$83 mil, agora a gente pode fazer o orçamento de custos e despesas. E é aqui que eu acho que mora muito das dúvidas dos empresários. Gabriel, o quanto eu posso fazer, o quanto eu posso gastar com despesas e custos da minha empresa? Como é que eu faço para estimar isso? E aí, por experiência nossa, a gente tem algumas contas aqui que podem ajudar você a colocar limites nos gastos e nas despesas. Vamos começar pelo principal, que é um dos maiores gastos, que são os custos. Contextualizando o que é um custo, né? O custo é tudo aquilo que você gasta para você prestar o serviço ou para você vender o produto, ou seja, é aquele gasto que sem ele você não conseguiria estar prestando serviço ou vendendo o produto. Então a gente chama isso de custo. Alguns exemplos de custo: eu presto serviço. Para eu prestar um serviço eu preciso ter mão de obra. Para mim, mão de obra é um custo. Se você é um comércio, para vender você precisa ter a matéria-prima ou você precisa ter o produto. Então o custo
custo do produto é um custo para tua empresa. Então tudo relacionado à operação, à prestação do serviço ou à venda do produto direto, a gente considera como um custo. E eu gosto de colocar aqui alguns limites. Para quem presta serviço, esse custo ele não pode ultrapassar 50%. Então já colocamos um limite aqui. Então, Gabriel, se minha meta é faturar 83, quanto que eu posso gastar com custo? 41 mil reais. Ah, mas eu faturei 30 mil. Então 50% de 30 mil é 15. Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui é que os custos eles têm que ter um limite. Você tem que controlar para o teu custo. Se você presta serviço, um número bom é 50%. Então assim, não deixe que os seus custos superem 50% da sua receita. Esse aí é um número muito bom para você usar para quem presta serviço. Agora vem as despesas. E qual que é a diferença de custo para despesa, né? As despesas são tudo que não estão relacionadas à operação, ou seja, sobra a parte administrativa e a parte de vendas. Vou dar um exemplo para vocês, né? Contador, contabilidade. Para eu prestar o meu serviço, eu não preciso ter contador, teoricamente. Ele não está atrelado ao meu serviço em si. Porém, ele é uma despesa da minha parte administrativa, porque é o prestador de serviço que me ajuda a apurar os impostos. Time de venda, eles são despesa, porque eles não estão relacionados à venda ou à prestação de serviço. Eles estão relacionados à parte de vendas, para trazer cliente, marketing, despesa. Então, tudo isso acaba sendo despesa. E uma regra boa é a parte administrativa e venda, geralmente é despesa. E administrativo quer dizer que não está relacionado à prestação de serviço, né? Algo operacional. Para as despesas, qual que seria um bom limitador? Na minha visão, 20%. Ou seja, não deixar que as suas despesas ultrapassem 20% da tua receita. No nosso caso aqui, 83 mil reais, 20%, 16 mil. Mas, Gabriel, se custo é 50 e despesa é 20, o que eu faço com o que sobra? Vamos colocar assim, é o nosso lucro, né? Se você gasta 50 com custo e 20 com despesa, teoricamente tem que sobrar 30% de margem de lucro. É isso que eu aconselho, é isso que a gente recomenda para os nossos clientes que prestam serviço. Ou seja, se você é um prestador de serviço, uma margem ok para você é 30%. Mas, Gabriel, a minha margem é 10%. Você precisa rever o teu orçamento e colocar esses números como um alvo a ser atingido. Gabriel, os meus custos hoje, eles não são 50%, eles são 70% da receita. Ou seja, das duas uma, ou seus custos estão muito altos, ou o seu preço está errado. Então, cabe você revisar. Gabriel, as minhas despesas estão acima de 20%. Cabe também você analisar. Será que as despesas não cresceram além do que deveriam? Ou isso é uma estratégia tua de ter mais despesas para aumentar as vendas? Pode ser também. Então, mas mantendo essa margem de 30%, isso vai te ajudar a passar por diversos imprevistos e você vai ter uma boa margem de segurança caso as vendas caiam, caso o custo suba, caso você tenha liberdade de ter um pouquinho mais de despesas para ajudar a vender mais ou para estruturar a empresa. Então, 30% é uma margem ideal para que você tenha uma boa segurança no teu negócio. Se hoje você presta serviço e você não tem uma margem de 30%, precisa ligar aí a luz amarela e olhar os números com calma para entender se custos estão elevados, se o preço está errado, se você está gastando mais em despesas do que deveria, ou se é uma fase da tua empresa que você está em fase de crescimento e realmente no começo é muito difícil você tirar essa margem. Porém, tem que ser um objetivo a ser alcançado. A gente não pode negligenciar e passar anos com margens muito baixas ou até tendo prejuízo por falta de gestão e planejamento financeiro. Tudo que a gente comentou aqui, esse cenário, é o cenário de uma empresa que presta serviços, mas se você é um comércio, é uma indústria, os números eles podem mudar um pouco, né? Então considera 30% de margem para serviço, mas para comércio você considera apenas 10% de margem. Comércio geralmente tem uma margem menor, mas um giro muito maior do que serviço, e é por isso que as margens elas são diferentes. Como é que ficaria então esse planejamento financeiro na parte de comércio do produto, né? Você gastaria 70% até 70% com custos e 20% com despesas. Ou seja, despesa a gente mantém em 20%, mas custo você pode subir até 70%. Geralmente, o custo de se vender um produto é muito maior do que o custo de se prestar um serviço. Então, assim, fazendo um resumo, né? Nosso planejamento financeiro é muito interessante saber o quanto você quer atingir de receita
É isso que vai ditar o quanto de dinheiro você vai ter para gastar, né? Então, não tem como a gente fazer o orçamento de custo sem saber o número de receita que você vai ter. E na parte de despesas e custos, é um valor proporcional ao quanto você fatura, ok? Se você é serviço, considera 50% de custo, 20% de despesa, para você ter 30% de margem. Se você é um comércio ou uma indústria, considera 70% de custo e 20% de despesa também, para você ter uma margem de 10%. Se você conseguir manter esses números bem controlados, você vai ter uma boa margem de lucro para fazer a tua reserva de caixa, para poder investir no crescimento ou no desenvolvimento do teu negócio, ou até uma boa margem para você conseguir distribuir de dividendos para o sócio. Então essas são as regrinhas de ouro, né? Sobre planejamento financeiro. Claro, é uma regra genérica, existem casos e casos, a gente às vezes tem que avaliar a situação da empresa, mas eu acho que isso aqui pode ser um bom norte para quem está querendo fazer uma boa gestão financeira da sua empresa. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Eu vou começar a produzir mais conteúdo sobre gestão, sobre finanças para as empresas. Então, se vocês até tiverem ideia de outros temas que vocês queiram saber, vocês podem comentar também, que eu vou estar trabalhando para ajudar vocês. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.